Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje eu vou falar para você o que eu estou fazendo com meus investimentos no exterior, né? E também trouxe aqui alguns ETFs, alguns investimentos que eu acho muito interessante para você pensar em investir em 2023, tá certo? Mas antes de começar falando aqui o porquê que eu estou mandando dinheiro para os Estados Unidos, o porquê que boa parte do meu patrimônio está nos Estados Unidos, diretamente lá, né? Lá na terra gringa mesmo, tá certo? Em banco americano, né? Em conta americana. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. O que eu quero pedir pra você, com muito carinho, aperte o botãozinho de curtir aqui embaixo, vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito, né? E realmente ajuda muito os influenciadores você apertar o botão de curtir, estar inscrito, ativar as notificações aqui do canal, tá legal? Mas sem mais pedidos, vamos lá. Por que tanto brasileiro tá mandando dinheiro pros Estados Unidos? Bom, se você já me acompanha aqui no canal Mestre da Riqueza, você já sabe que cerca de 30% do meu patrimônio total está lá nos Estados Unidos, em ações, ETFs, REITs, tá legal? Que são uma espécie de fundos imobiliários americanos. E por que eu faço isso? Porque é fato que o Brasil, né, a gente tem uma estabilidade política e econômica muito grande. E infelizmente aqui no Brasil, as coisas não são tão sérias como nos Estados Unidos, né? Então, parte do meu patrimônio está nos Estados Unidos porque eu busco o quê? Diversificação de patrimônio e proteção, né? Tanto proteção em uma moeda forte, que é o dólar, e também uma proteção geográfica, porque a gente não sabe o que pode acontecer com o Brasil, né? Imagine você lá na Ucrânia ou lá no Afeganistão, né? Se o cara só investia ali no Afeganistão, chegou o Talibã, tomou conta de tudo, o cara ficou pobre do dia pra noite. Se ele tivesse dinheiro nos Estados Unidos, se ele tivesse dinheiro guardado em outros investimentos que não ali dentro do país, ele poderia se salvar, né? Mas, infelizmente, quem não fez isso acabou perdendo aí fortunas e tem muita gente que entrou aí por maus lençóis, por não ter diversificado o patrimônio, tá bom? E aí, meus amigos, não tem jeito, né? Nós tivemos aí uma nova eleição, um governo de esquerda entrou no Brasil, muitas pessoas, muitos investidores ficaram preocupados realmente e muito brasileiro tá mandando dinheiro para os Estados Unidos, tá? Olha essa notícia que eu trouxe. Porque os brasileiros estão enviando mais dinheiro para o exterior. Segundo dados do Banco Central, o volume de transferências pessoais para o exterior cresceu 148% em 10 anos. E uma pergunta que é muito comum chegar aqui no meu canal é: André, mas você não acha que o dólar tá muito caro? Hoje o dólar está sendo negociado a R$ 5,10, né? E a resposta que eu tenho sempre dado e vai continuar daqui 3, 5, 10 anos é que é impossível a gente acertar a precificação do dólar, né? Para quem não se lembra, em 1994 o dólar custava R$ 1. $1 equiparava a R$ 1. Agora, em 2010 o dólar chegou a 2, depois 3, 4, 5 reais eram necessários para você comprar $1, né? Então, a tendência do dólar é que ele fique mais caro conforme o tempo passa. Por quê? Porque os Estados Unidos lidam muito melhor com a questão da inflação, economicamente eles têm uma segurança muito maior do que o Brasil e infelizmente, né, o nosso Brasil aqui acaba tendo a moeda desvalorizada. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do dólar, o que aconteceu aí nos últimos anos, né? E a gente vê aqui, olha lá, no dia 24 de março de 2006, o dólar estava sendo cotado a R$ 2,15. E ali muitas pessoas falavam: nossa, o dólar está muito caro, vale mais do que o dobro da nossa moeda, né? E olha o que aconteceu, o dólar foi subindo, 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 tem alguns recuos pequenos, mas continuou subindo, subindo, subindo. Chegou a quase R$ 6 aí no ano de 2021 e hoje está sendo cotado a R$ 5,10, que na minha opinião é um ótimo momento para a gente começar a comprar dólar, porque eu acho que o dólar não fica em R$ 5,10. Inclusive as previsões do Boletim Focus, toda semana a gente tem um boletim aqui da economia brasileira, né? E fala aí que o dólar deve ficar em torno de 5,20 a 5,30 nos próximos 2 anos. Agora, a sacada do negócio não é pensar, pô, vou colocar o dinheiro em dólar, né? E vou esperar a valorização do dólar. Não. A sacada é você investir em ativos americanos. Por quê? Na Bolsa Americana a gente tem as maiores empresas do mundo, né? A gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, empresas de tecnologia que façam frente ao Google, Microsoft, a Apple e todas essas empresas, a gente pode se tornar sócio delas, só que lá na Bolsa dos Estados Unidos, né? Dá para comprar BDR no Brasil, que são títulos lastreados nessas ações americanas? Dá, mas eu não acho um bom negócio. Eu prefiro investir diretamente lá nos Estados Unidos. Hoje é muito fácil, a gente tem todo um atendimento 100% personalizado em português, né? Inclusive eu trouxe aqui para vocês uma conta que vocês vão abrir gratuitamente, a conta de vocês. Vocês também vão ter corretagem zero. Então,
abriu tua conta, inclusive eu vou deixar um cupom aqui na tela para você, né? Vou deixar aqui na tela, mestre. Você abriu tua conta lá na Nomad, né? Inseriu o cupom mestre na hora da abertura de conta, você tem até 15 dias para fazer a sua primeira remessa de câmbio e você vai ganhar até $20 aí de cashback direto na sua conta para você fazer investimentos, tudo bonitinho. E o legal é que lá na Nomad eles também têm a cotação do câmbio baseada no dólar comercial, que geralmente é mais atrativo. Tá? Então tem outras vantagens, você pode pedir cartão de débito, vai economizar no IOF, porque o cartão de débito da Nomad, cartão americano, você vai pagar 1,1% aí de IOF e o spread bancário, o custo, a taxa de serviço é muito menor do que nos bancões. Quem vai viajar, quem quer fazer compras aí, Apple Store, enfim, né, AliExpress, Amazon, você pode utilizar esse cartão, vai economizar em IOF e também em taxas de serviço, tá bom? Vou deixar o link aqui para você aqui embaixo, abre tua conta, utilize o cupom mestre para você ter benefícios. Mas, voltando ao assunto, né, não é só você pegar, mandar o teu dinheiro e colocar em dólar, tá certo? O negócio é se proteger em dólar, porque, claro, que a valorização futura deve acontecer, só que a Bolsa Americana é muito vencedora. Né? E eu vou trazer aqui para você algumas oportunidades que eu vejo na Bolsa Americana e que você pode começar a investir, tá certo? Mas agora eu quero te mostrar aqui o gráfico do S&P 500. O que é o S&P 500? É a Bolsa Americana, né? Lá eles têm bolsa para as 500 maiores e tradicionais empresas dos Estados Unidos, que é o S&P 500, a mais tradicional por lá, e eles também têm a Bolsa Nasdaq, né, que são as empresas de tecnologia, as 100 maiores empresas ali de tecnologia fazem parte desta outra bolsa de valores, tá legal? E olha aqui no gráfico, olha, você percebe bem que a Bolsa Americana ela é muito vencedora, tá? A gente tem aqui pequenos recuos desde 1990, aqui olha, nos anos 2000, ali em 2008, a Bolsa teve uma queda realmente, porque teve um evento com os bancos americanos, foi uma catástrofe por lá, tá certo? Mas mesmo assim, a Bolsa ela voltou a subir com força. E olha lá, é praticamente uma linha reta e deve continuar assim. Nesse momento, a Bolsa Americana, né, ela está passando alguns desafios, por quê? A inflação mundial não é um problema apenas do Brasil. Lá nos Estados Unidos eles também estão com um problema para tratar aí a questão da inflação e tem que subir juros. Quando a gente sobe juros, né, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores ela tende a cair. Porque muitos investidores acabam, né, indo para a renda fixa e forçam aí a bolsa para baixo, né? Os preços ficam mais atrativos, tá legal? Então eu acho que nesse momento, você comprando um pouquinho de ativo todos os meses lá nos Estados Unidos é muito saudável, porque o dólar se encontra, na minha opinião, em um preço atrativo, as ações lá também já deram uma recuada, tá certo? Então a gente encontra aí produtos bem atrativos por lá. E em 2024 eu acredito que o mercado americano comece a se recuperar e as ações que hoje estão com preço atrativo já não estarão mais tão atrativas. Geralmente a bolsa americana ela sempre está um pouco cara, porque é uma bolsa premium, é uma bolsa com ótimos ativos e que o mundo inteiro está de olho. Então, nesse momento eu considero um momento atrativo. Claro, pode cair um pouco ainda, tá certo? Mas visando o longo prazo, os investimentos estão muito atrativos na mesa. Uma outra forma de você investir nos Estados Unidos, além de ações e REITs, e eu ainda neste vídeo vou trazer para você, né, ações e ETFs que eu acho muito interessante para investir no exterior, muitos brasileiros estão comprando imóveis nos Estados Unidos, o que eu acho já mais burocrático, tem toda uma questão de legislação, documentação e taxas, né, mas muitos brasileiros, inclusive, já estão migrando moradia e investimentos para lá, digo em casas e imóveis físicos. Olha essa notícia. Cresce o número de brasileiros que investem nos Estados Unidos. Segundo dados da National Association of Realtors, brasileiros adquiriram 1,6 bilhão de dólares em imóveis nos Estados Unidos entre abril de 2021 e março de 2022. Ou seja, em um ano, os brasileiros investiram 1,6 bilhão de dólares. Estamos falando aí de aproximadamente 6 bilhões de reais em imóveis nos Estados Unidos. Só que os investimentos em ações, ETFs e REITs é muito maior do que isso. Tá certo? Deve estar em algo aí em torno de 100 bilhões aí de reais, tá certo? Que estão sendo investidos aí, transferidos aqui do Brasil para os Estados Unidos, isso dinheiro de brasileiros. Agora, se você tem interesse em investir em imóveis físicos, né, você pode fazer isso na Bolsa de Valores através dos REITs, que são aí uma espécie de fundos imobiliários. Só que tem regras diferentes entre Estados Unidos, né, que são os REITs, e os fundos imobiliários no Brasil. Lá nos Estados Unidos, os REITs eles funcionam muito parecido com ações e são empresas enormes, gigantescas, tem conselho administrativo, tem diretores, tem equipe, é uma empresa multinacional, cada REITs, porque tem REITs lá, né, digamos fundos imobiliários com 4, 5 mil ativos, 5 mil galpões espalhados pelo mundo inteiro. Então realmente são
enormes frente aos fundos imobiliários no Brasil, que você tem um gestor cuidando de 15, 20 ativos. E um fundo, digamos assim, um REITs lá nos Estados Unidos, ele precisa ter aí nos seus ativos cerca de 75%, né, da sua receita bruta tem que ser derivada de ativos imobiliários para ser considerado um REITs. Agora, você pode ganhar com REITs de duas formas. Você pode ganhar com os dividendos, né, que são pagos lá nos Estados Unidos. Lá você tem uma tributação em cima do dividendo de 30%, tá? Direto quando você recebe, e você também tem a valorização dos imóveis, que costuma ser muito boa por lá nos Estados Unidos. E os REITs, eles são obrigados, né, a distribuir 90% do seu lucro tributável aí para os seus acionistas. Lá a gente fala acionistas da Bolsa de Valores. E aí você vai encontrar REITs gigantescos que investem em presídio, olha lá, acredite, em presídio, hospitais, universidades, galpões logísticos, antenas. É muito comum, tem ótimos REITs aí de antenas também. Mas para quem está começando, eu indico um ETF chamado VNQ. Vou deixar a sigla aqui para você, né, que é um excelente ETF que investe em vários REITs. E hoje o ETF, o VNQ no caso, ele se torna uma ótima opção para você diversificar os seus investimentos com segurança, né? Então você vai estar investindo em imóveis físicos, né, ativos lastreados aí em imóveis, vai ganhar dividendos e possível valorização em imóveis nos Estados Unidos ou até mesmo espalhados pelo mundo aí com bastante segurança. Né? Agora, o ETF VNQ é a porta de entrada para os iniciantes que pretendem investir em imóveis nos Estados Unidos dentro da Bolsa de Valores. E dentro da Nomad, que eu já deixei o link aqui embaixo para você, lembrando que você tem que utilizar o cupom MESTRE para ganhar benefícios também, como cashback de até $20, após 15 dias, né, que você inseriu o seu cupom, você tem 15 dias aí para inserir o cupom e você vai ganhar até $20 de cashback, né? O link está aqui embaixo. Lá também você pode comprar todos esses ativos que eu estou falando para você, inclusive o ETF VNQ, pagando 0 de corretagem. E os REITs lá nos Estados Unidos, eles não funcionam como os fundos imobiliários, que a maioria paga todos os meses bonitinho, né? Lá eles funcionam como ações. A maioria dos REITs, eles costumam pagar a cada 3 meses, tá? Tem REITs também que pagam todos os meses. Lá é variado, não tem uma regra, cada REITs tem a sua especificidade, tá? Agora, o ETF VNQ, ele costuma pagar a cada 3 meses. E para ser mais específico, ele paga dividendos em março, junho, setembro e dezembro. Ou seja, ele paga 4 vezes por ano aí dividendos para os seus acionistas. Agora, voltando a falar de ações, tem um ETF que eu gosto muito que é o VOO, VOO. Né? Para quem está começando a investir nos Estados Unidos, é uma forma mais fácil de você estar exposto à Bolsa Americana através de um ETF muito seguro. E eu considero esse ETF o mais seguro do planeta. Por quê? Porque ele replica ali o índice do S&P 500. Então ele vai pegar aquela cesta das 500 maiores e tradicionais empresas dos Estados Unidos e vai buscar replicar o índice. Então o ETF VOO é um ótimo investimento para você estar diversificando o seu patrimônio em dólar, né, lá nos Estados Unidos. Pode fazer também aqui na Nomad sem problema nenhum. E olha lá, a taxa do ETF VOO hoje está em 0,03%. Tá? É uma taxa mínima para você ter aí investimentos em um ótimo ETF. Né? O ETF, que na minha opinião é o melhor investimento do mundo em relação à segurança, com liquidez e com também lucratividade. E antes que você me pergunte quais são as maiores empresas que eu invisto nos Estados Unidos, eu vou te falar, tá certo? Hoje as minhas maiores posições estão JP Morgan, que é um banco excelente nos Estados Unidos, Google, Apple, Microsoft e Disney. São as maiores posições em ações que eu tenho nos Estados Unidos. Mas eu também tenho o ETF VOO, que também faz parte aí de um percentual gordo aí do meu patrimônio que está alocado nos Estados Unidos. Outro ETF que eu trouxe aqui para você é o Noble, né? Muitas pessoas gostam de dividendos e lá nos Estados Unidos a gente tem um ETF conhecido como Noble, né? Que ele vai buscar investir nas empresas maiores pagadoras de dividendos e com certeza você também vai estar recebendo bons dividendos aí através do ETF. É um ETF seguro, vai estar investindo em ótimas empresas que são pagadoras de dividendos e você pode investir também dentro da Bolsa Americana em dólares. Agora vamos lá, algumas informações aqui do ETF Noble. O Noble ele foi criado em outubro de 2013, né? Em maio de 2022, o cotista estava pagando aí em torno de 0,35% ao ano pelos serviços da gestora. Deve estar muito próximo disso hoje a taxa, uma taxa bem atrativa aí por ano, para que você tenha toda uma segurança, liquidez e também boa lucratividade com dividendos aqui dentro desse ETF. E só para você ter uma ideia, empresas que estão dentro do ETF Noble, nós temos Walmart, Coca-Cola, a Pepsi, Caterpillar, McDonald's,
Johnson & Johnson, então só gigantescas, pagando ótimos dividendos aí dentro da Bolsa Americana, estão no ETF Noble. E antes de falar o terceiro ETF que eu trouxe aqui para você, vou te apresentar uma oportunidade para você aprender a investir no exterior, né? Dentro da comunidade Eu Vivo de Dividendos, nós temos aulas também onde eu vou te ensinar quais são os principais ETFs, como abrir uma conta nos Estados Unidos, como investir nos Estados Unidos, tá certo? Dicas aí também para que você possa buscar investir nos Estados Unidos, além do que no Brasil, enfim, nós temos carteira recomendada de ações aqui no Brasil, fundos imobiliários, né? Aqui embaixo você vai encontrar o site que tem todas as informações para você acompanhar aí a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Inclusive, quando eu faço compras nos Estados Unidos, eu vou lá, printo, né, o extrato bancário e mando para a comunidade. Os alunos ali têm acesso às minhas compras que eu faço em tempo real, tá certo? Mas vamos lá, terceiro ETF que eu trouxe para você é o QQQ, né? E só para você ter uma noção quem está dentro do QQQ, vamos lá. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, atual Meta, ou seja, são as empresas de tecnologia, né? O QQQ ele busca ali equalizar, né? Ele vai seguir muito o índice Nasdaq, que estão ali as 100 maiores empresas dos Estados Unidos de tecnologia. Então, ele é um ETF, digamos, que busca uma maior projeção em crescimento do que o ETF Voo, mas também investe aí nas maiores e melhores empresas de tecnologia. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe apertado aqui o botãozinho de curtir e não esqueça, se inscreva aqui no canal Mestre da Riqueza, ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui do meu canal. Um grande abraço para você e conte sempre comigo.